Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, agora nós vamos iniciar um novo ciclo de estudos. Até a semana passada, nós vimos estudando nutrientes, conceito de alimentação saudável, né? E encerramos, então, esse nosso estudo com a produção do trabalho de vocês lá, a produção do mapa mental, tá? Então, a partir de agora, nós vamos iniciar um novo estudo. Nós vamos começar a estudar células, ok? Então, para começo de conversa, vamos falar um pouco do conceito de célula. O que é uma célula? Então, a célula é a unidade básica de todos os seres vivos, porque todos os seres vivos são formados por células. Seja aquele ser formado por uma única célula, como é o caso das bactérias, que eu trouxe aqui um exemplo de uma célula de uma bactéria, onde eu estou apontando aqui com a setinha, a segunda imagem, tá? Ou seja, os organismos formados por muitas células, no caso, no nosso caso, né? Todos os animais, enfim. Somos organismos pluricelulares. Somos formados por muitas células. Então, eu trouxe aqui o exemplo da nossa célula, uma imagem didática da célula animal, assim como da célula da bactéria, ok? Então, existem dois tipos básicos de células, como vocês podem observar aí na imagem, tá? Existe a célula eucariótica ou eucarionte, tá? E a célula procariótica ou procarionte, ok? Nessa aula eu vou trazer os dois termos, tanto vocês vão observar que em algumas páginas aí do slide vai ter a nomenclatura eucarionte e procarionte, tá? Então vou trazer as duas nomenclaturas para vocês, tanto eucariótica quanto eucarionte, assim como procariótica como procarionte, para vocês irem se familiarizando então com esses termos, ok? Então, só em observar a imagem, nós já podemos ter uma ideia aí de que célula é mais completa. Então, nós já podemos observar que a célula eucariótica é uma célula mais completa, mais complexa, né? Então, nós podemos citar como principal diferença entre essas duas células, tá? Além do que já é observado aí, que é a quantidade de estruturas que nós vamos ter, todas essas estruturas que nós temos aqui, esses desenhinhos que nós temos aqui na célula eucariótica, nós chamamos de organelas, tá? Organelas celulares. Então, cada uma dessas estruturas vai desempenhar uma determinada função, um determinado papel lá nessa célula. Nós não vamos entrar agora em detalhes, nós vamos falar de organelas nesse momento, ok? Então, essa é a primeira grande diferença, né? Na célula eucariótica, eu tenho uma infinidade de organelas, enquanto na célula procariótica, eu só vou ter um tipo de organelas. Vocês podem observar esses pontinhos em vermelho aqui que tem na imagem, que são as organelas presentes nessa célula, que nós chamamos de ribossomos. Eles, então, estão ali para realizar a síntese de proteína nessa célula, tá? Então, a primeira diferença entre uma e outra. Na célula eucariótica, eu tenho muitas organelas, enquanto na procariótica eu só tenho um tipo de organela, que são os ribossomos, ok? Mas a grande diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica é a carioteca, ou seja, o envoltório nuclear, a membrana nuclear. Mas o que seria isso, prof? A membrana nuclear é uma fina película que envolve todo o núcleo, que delimita o núcleo. E onde que eu vou encontrar essa membrana? Eu vou encontrar ela apenas na célula eucariótica, tá? Nas células dos animais, dos vegetais, dos protozoários, que são células eucarióticas. Na célula procariótica, na célula da bactéria, eu não vou encontrar membrana nuclear, eu não vou encontrar carioteca. Então, essa é a principal diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica. A presença da membrana nuclear, a presença da carioteca, ok? Então, aqui, só em observar a imagem da célula eucariótica, nós observamos que ela apresenta esse núcleo redondinho, né? Por que esse núcleo é redondinho assim? Porque ele é delimitado por essa membrana. Então, essa membrana permite que esse material genético, porque o núcleo é o material genético da célula, né? Ele fica ali compactado, tá? Ele fica ali presinho.
Enquanto na célula da bactéria, na célula procariótica, o material genético, que seria aqui esses filamentos em azul, tá? O DNA, ele fica disperso no restante da célula, disperso lá no citoplasma, ok? Meio que derramado, digamos assim, tá? Então, deu para entender, né? A principal diferença entre essas células é a presença da carioteca, da membrana nuclear, que ela vai estar presente somente na célula eucariótica. Vamos então adiante. Então, nós vamos focar no estudo das células eucariontes, tá? Das células eucarióticas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de células eucariontes ou eucarióticas. A célula animal e a célula vegetal, tá? Então, 2 exemplos aqui de células eucariontes, a animal e a vegetal. Sempre que vocês virem nos livros, em qualquer lugar que vocês estiverem estudando, para vocês saberem identificar, né? Aquela célula mais redondinha lá, está se referindo à célula, aquela imagem, né? A primeira imagem aqui, traz sempre essa célula redondinha, então nós estamos nos referindo, essa imagem aqui, lúdica, né? Para nos referir à célula do animal. Enquanto a célula vegetal sempre vai vir verdinha, e com essa estrutura aqui que parece uma esfera, né? Que nós chamamos que é a parede celular da célula. Então, essa célula aqui é a célula vegetal. Ambas são células eucariontes, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora a respeito da estrutura da célula eucarionte, tá? Então, ela apresenta 3 partes básicas, né? Que são de fora para dentro, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, célula eucarionte é dividida em 3 partes básicas, são essas 3 partes básicas. Nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá? Vamos começar pela membrana plasmática, então. Aqui eu trouxe uma imagem de para representar uma membrana plasmática, ok? Então, a membrana plasmática, ela está lá na célula, ela apresenta a função de delimitar essa célula, de proteger a célula, né? E também de controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Então, tudo que entra na célula sai porque a membrana plasmática permite, assim como tudo que sai da célula também sai porque a membrana plasmática permite que saia, ok? Então, a essa característica nós damos o nome de permeabilidade seletiva. Essa capacidade que a membrana plasmática tem de selecionar tudo que entra, assim como tudo que sai da célula, ok? Vamos agora para falar um pouquinho do citoplasma. O citoplasma é toda a região que está entre membrana plasmática e núcleo, tá? Então, o citoplasma, ele é uma uma substância gelatinosa, onde estão mergulhadas todas as organelas citoplasmáticas, todas as estruturas da célula. Todos esses desenhinhos que vocês estão vendo aqui, né, são as organelas, como já tinha citado anteriormente, e elas vão estar mergulhadas lá nesse líquido gelatinoso, lá no citoplasma, ok? E por fim, o núcleo. O núcleo é onde vai estar inserido então, nosso material genético, as nossas características hereditárias, que são aquelas características que nós recebemos dos nossos pais e que nós vamos passar para os nossos descendentes, né? Então, quem que possui núcleo? Célula eucarionte, tá? Que possui um núcleo definido, um núcleo delimitado por membrana. Célula procariótica, célula de bactéria, não possui um núcleo definido. O material genético dela, o DNA, vai estar lá disperso no citoplasma, como eu já tinha falado anteriormente, ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.